Imagine uma jovem mulher, com o coração cheio de fé, ajoelhada em silêncio no canto de um convento, enquanto lágrimas escorrem pelo rosto. Ela não está ali por acaso. Ela foi chamada, não por vozes humanas, mas por algo maior, algo que vinha direto do céu. Santa Rita de Cássia, antes de se tornar a santa das causas impossíveis, foi rejeitada por aquilo que mais desejava, a vida religiosa. Já pensou ser rejeitado justamente no momento em que você deseja se aproximar de Deus? E se eu te dissesse que muitas vezes, quando Deus te escolhe, Ele também permite que você seja ferido, rejeitado e separado de tudo aquilo que você mais ama? Parece contraditório, mas é exatamente aí que começa a verdadeira missão. É nessa dor que Ele revela o chamado. Você já se perguntou por quê, quando está tentando seguir um caminho de fé, tudo parece dar errado? Por que pessoas se afastam, portas se fecham e você se sente mais sozinho do que nunca? A resposta pode parecer dura, mas é libertadora. Porque você foi escolhido. E os escolhidos não caminham em multidões. Eles trilham caminhos estreitos, muitas vezes escuros, onde só a luz da fé ilumina os passos. Santa Rita viveu isso. Teve seu coração dilacerado pela perda dos filhos. Foi humilhada por anos num casamento conturbado, e mesmo quando tentou refazer sua vida no convento, disseram não a ela. Mas Deus disse sim. E o sim de Deus é sempre maior que os nãos do mundo. A história dela nos revela uma verdade que o mundo moderno prefere ignorar. O chamado de Deus não traz aplausos imediatos. Ele traz preparação. E a preparação, geralmente, vem com dor. Quando você se sente excluído, incompreendido, até mesmo por sua própria família, pode ser que não seja o mundo te rejeitando, mas Deus te separando para algo maior. Santa Rita foi colocada à parte, porque o que ela carregava dentro de si não cabia nos moldes comuns. E talvez o que você carrega também não caiba. Talvez você esteja vivendo esse sentimento agora, de rejeição, de solidão, de não pertencimento. Mas se isso estiver acontecendo, não desanime. Pode ser apenas o início da sua verdadeira missão. Porque Deus, antes de te usar, Ele te molda, e antes de te levantar, Ele te esvazia de tudo aquilo que te impediria de voar. Nesse vídeo, vamos entender por que a solidão pode ser um sinal de eleição, por que a rejeição pode ser o selo do chamado, e como Santa Rita de Cássia viveu, tudo isso antes de se tornar um exemplo de intercessão e perseverança. Se isso já tocou seu coração, escreva nos comentários. Santa Rita, me prepara para a vontade de Deus. Vamos juntos nessa jornada de fé e descobrimento espiritual. Porque talvez o que você está vivendo agora seja Deus te preparando para algo muito maior. Santa Rita de Cássia nasceu no ano de 1381, na pequena cidade de Rocaporena, na Itália. Desde muito jovem, demonstrava um desejo profundo de servir a Deus. No entanto, como era comum naquela época, seus pais arranjaram seu casamento ainda na adolescência, obrigando-a a abandonar o sonho de ingressar na vida religiosa. Ela obedeceu, mas sua vida tomou um rumo de dor. Casou-se com um homem violento, rude, envolvido em conflitos familiares. Rita suportou com paciência durante quase 20 anos, rezando incessantemente pela conversão do marido. E essa conversão veio. Pouco antes de morrer, seu esposo abandonou a violência e pediu perdão. No entanto, foi assassinado por vingança de antigos inimigos. Após essa tragédia, seus 2 filhos, consumidos pelo ódio, desejavam vingar a morte do pai. Rita então implorou a Deus, não por vingança, mas para que seus filhos não cometessem o pecado de matar. Ambos adoeceram pouco tempo depois e morreram, mas reconciliados com Deus. Esse é o início do isolamento de Santa Rita. Viúva, sem filhos e agora sem família próxima, ela poderia ter se revoltado. Poderia ter dito que Deus a havia abandonado, mas fez exatamente o oposto. Com tudo o que amava já sepultado, voltou o coração para o céu e decidiu entrar no convento das Agostinianas, em Cássia. Mas surpreendentemente foi recusada.
3 vezes, por ser viúva, por já ter tido uma vida familiar e por não se enquadrar nos critérios tradicionais da época. No entanto, Rita não desistiu. Recorreu à oração, ao jejum e à penitência. Conta-se que numa noite foi levada milagrosamente por 3 santos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, até dentro do mosteiro, que encontrou trancado no mundo físico, mas aberto pela providência divina. No dia seguinte, as irmãs não puderam mais negar o que Deus estava mostrando. Rita foi aceita. Essa etapa da vida dela é marcada pela solidão como ferramenta de transformação. Durante anos, sofreu perdas que deixariam qualquer pessoa em ruínas. Mas ao invés de se destruir, ela se abandonou na vontade de Deus. A rejeição que ela enfrentou, do convento, da vida, das pessoas, não a paralisou. Pelo contrário, a fortaleceu. A solidão foi o caminho pelo qual sua fé amadureceu e floresceu. E dentro do convento, ela se tornaria um exemplo de oração silenciosa, de humildade e de intercessão por aqueles que também sofriam. A dor não a afastou de Deus, foi a porta de entrada para a sua missão. Neste ponto da história, compreendemos que o isolamento de Santa Rita não foi um castigo, mas uma preparação. E talvez, como ela, você também esteja sendo preparado. Não ignore sua dor. Olhe para ela como o céu olha, com propósito, porque quando Deus molda alguém para algo grande, ele começa pelo silêncio, pela renúncia, pela separação. Santa Rita passou por tudo isso, e é exatamente isso que a tornou santa. Para entender a fundo o que Santa Rita representa no contexto da solidão espiritual, precisamos mergulhar em 2 conceitos fundamentais: a separação como forma de santificação e a purificação pelo sofrimento silencioso. Muitas vezes, associamos a santidade a grandes feitos públicos, a milagres espetaculares ou a vidas rodeadas de reconhecimento. Mas, na tradição da Igreja, os maiores santos são justamente aqueles que foram escondidos, ignorados, desprezados e que, mesmo assim, permaneceram fiéis. A solidão que Santa Rita viveu após a morte de sua família, o luto profundo que suportou e os anos de silêncio no convento não foram obstáculos, mas sim o próprio terreno sagrado onde Deus construiu nela uma fé inabalável. No livro de Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, lemos: Filho, se decidires servir ao Senhor, prepara-te para as provações. Santa Rita encarnou essa verdade com perfeição. A separação do mundo, das pessoas e até mesmo de sua vida antiga foi o início de uma nova identidade espiritual. O processo de ser separado por Deus não é confortável. Ele rompe laços, desafia a lógica humana e nos conduz a lugares onde a única companhia que temos é a presença invisível do Espírito Santo. E é justamente nesse deserto espiritual que Deus fala mais alto. Santa Teresa de Calcutá, muitos séculos depois, escreveu em seu diário sobre o silêncio de Deus que a acompanhou por anos. E assim como Santa Rita, ela não viu nesse silêncio um abandono, mas um convite, o chamado à fé que persevera mesmo quando os sentimentos não acompanham. Santa Rita não sentia consolo constante. Ela orava, jejuava e fazia penitência mesmo, sem sinais visíveis de resposta. Mas sua perseverança, essa sim, foi o maior milagre. E essa perseverança nos ensina que a santidade não está no que sentimos, mas no que escolhemos viver, mesmo quando tudo parece vazio. A purificação, pelo sofrimento silencioso, é outro pilar essencial para compreender a espiritualidade de Santa Rita. A dor, em sua vida, não foi desperdício, foi oferenda. Cada perda, cada humilhação, cada noite solitária foi entregue a Deus como sacrifício vivo. E isso não apenas a aproximou de Cristo, mas fez dela um espelho da cruz. Na teologia cristã, chamamos isso de participação nos sofrimentos de Cristo, um princípio profundo, onde o fiel, ao unir sua dor à de Jesus, se torna colaborador da redenção.
não no sentido salvífico pleno, mas no testemunho de amor até o fim. Portanto, a história de Santa Rita não é só sobre uma mulher que suportou muito. É sobre uma alma que entendeu que o isolamento, quando vivido com fé, se transforma em lugar de visitação divina. Sua vida nos revela que o caminho da cruz não leva ao fim, mas ao propósito. E que, às vezes, o maior milagre que podemos viver é continuar firmes quando tudo diz para desistir. Uma das verdades mais impactantes da vida de Santa Rita de Cássia é que o isolamento que ela enfrentou não a afastou de Deus. Pelo contrário, foi nesse aparente abandono que ela conheceu os mistérios mais profundos da fé. Esse é o terceiro ponto da nossa reflexão: a solidão como espaço de revelação divina. Em tempos onde buscamos respostas rápidas e companhia constante, a ideia de que a solidão possa ser um presente espiritual parece contraditória. Mas não para os santos. A própria Escritura mostra que antes das grandes missões, os escolhidos de Deus foram levados ao deserto. Moisés, antes de libertar Israel. Elias, antes de enfrentar os profetas de Baal. Jesus, antes de iniciar sua vida pública. O deserto é um símbolo forte. É o lugar onde não há distrações, onde tudo é reduzido ao essencial, onde a alma se desnuda diante de Deus. Santa Rita viveu muitos desertos. Não apenas o físico, o do convento em Cássia, isolada por escolha espiritual, mas também o emocional e o afetivo. Ela perdeu o marido, viu os filhos morrerem, foi rejeitada ao tentar entrar para a vida religiosa e, mesmo depois de aceita no convento, enfrentou provações silenciosas. No entanto, em nenhum desses momentos, ela deixou que a solidão a amargurasse. Ao contrário, ela a transformou em espaço de escuta. Em vez de se fechar no sofrimento, ela abriu o coração e permitiu que Deus falasse, não com palavras audíveis, mas com a força invisível que sustenta os que oram de verdade. Esse tipo de experiência não é exclusivo dos santos canonizados. Muitos fiéis hoje acordam no meio da noite sentindo uma inquietação espiritual, como se estivessem sendo chamados a algo além do comum. São momentos em que tudo está quieto ao redor, mas algo dentro clama por sentido, por resposta. E é justamente nesses instantes que, se a pessoa se dispõe a escutar, Deus se revela, não de forma teatral, mas com a doçura silenciosa que só a alma em vigília compreende. Santa Rita compreendia isso profundamente. Ela sabia que o silêncio da madrugada não era vazio, era pleno de significado. A teologia mística nos ensina que existem graças reservadas àqueles que se dispõem a vigiar enquanto todos dormem. Como as virgens prudentes da parábola de Mateus 25, esses corações preparados reconhecem a chegada do esposo porque mantêm suas lâmpadas acesas. Santa Rita mantinha sua lâmpada acesa, em cada madrugada de oração, em cada lágrima derramada sozinha, em cada ato de fé escondido aos olhos do mundo. E isso a tornava disponível para receber revelações que não são dadas aos distraídos. Esse é o convite que deixamos aqui. E se a sua solidão, a sua vigília, for também um chamado sagrado? E se, como Santa Rita, você estiver sendo conduzido a um lugar onde Deus deseja falar algo apenas a você? Se há algo que a vida dos santos nos ensina, é que o sofrimento, quando vivido com fé, transforma-se em força interior e missão. Esse é o quarto elemento temático deste vídeo: a dor como caminho de purificação e preparação. Santa Rita de Cássia foi marcada por perdas irreparáveis: o marido assassinado, os filhos mortos jovens, as injustiças enfrentadas dentro do próprio convento. Ainda assim, ela não permitiu que a dor a deformasse. Pelo contrário, foi a dor que a moldou, como se cada ferida abrisse espaço para um novo nível de intimidade com Deus. Isso não é romantizar o sofrimento, mas reconhecer que, nas mãos de Deus, até a cruz pode gerar frutos de eternidade. Ao longo da história cristã, essa verdade se repete. Os maiores apóstolos, os mártires, os fundadores de ordens, todos passaram pelo fogo da provação. Mas é no exemplo de Santa Rita que encontramos algo ainda mais pessoal. Ela não viveu grandes batalhas públicas nem fundou movimentos. Sua luta foi silenciosa, diária,
escondida dos olhos do mundo, e talvez por isso seja tão próxima da realidade de quem nos assiste. Quantas pessoas hoje sofrem caladas, sem reconhecimento, carregando dores que ninguém vê? Santa Rita se une a elas. E mais que isso, mostra que esse lugar de dor pode ser o berço de uma missão. Teologicamente, a Igreja ensina que o sofrimento tem valor redentor, quando unido ao sacrifício de Cristo. Isso é expresso com profundidade na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Alegro-me nos sofrimentos por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Santa Rita viveu essa realidade intensamente. Quando recebeu o estigma na testa, semelhante à coroa de espinhos de Jesus, ela ofereceu essa dor não como castigo, mas como participação no mistério da redenção. Ela compreendeu que, ao sofrer, com amor e por amor, sua vida se unia ao sacrifício do Salvador. Essa visão muda tudo, porque se a dor é vivida apenas como castigo, ela destrói. Mas se é acolhida como oferta, ela edifica. Santa Rita mostra que mesmo o sofrimento mais duro, como o luto ou a traição, pode se tornar instrumento de graça quando entregue nas mãos de Deus. E é isso que oferecemos neste vídeo, a possibilidade de dar um novo sentido à sua dor. De não permitir que ela seja o fim da sua história, mas o início de algo maior. Santa Rita não foi canonizada por ter evitado o sofrimento, mas por ter atravessado a dor com esperança e fé inabalável. E isso é possível também para você. Sua ferida pode ser sua missão. Seu deserto pode se tornar seu altar. Sua madrugada escura pode ser o prelúdio de uma alvorada de milagres. Chegamos ao fim dessa jornada, mas talvez este seja apenas o começo de uma nova forma de enxergar aquilo que você está vivendo. Se até aqui você se sentiu deslocado, esquecido ou incompreendido, saiba que isso pode ser o sinal de que Deus está trabalhando silenciosamente na sua vida. Santa Rita de Cássia nos mostra que não é no conforto que nascem os escolhidos, mas sim nas provações silenciosas, nos momentos de dor que ninguém vê, nas noites em que o choro é o único testemunho da sua fé. É nesses instantes que Deus te separa, não para te castigar, mas para te formar. A preparação pode parecer solitária, mas é justamente aí que Ele te encontra. A dor que você carrega hoje talvez não seja um peso sem sentido, mas o molde exato do propósito que te espera. O sentimento de não pertencimento, de viver à margem, pode ser a marca de que você foi chamado para algo fora do comum. E esse algo exige preparo, exige entrega, exige sacrifício, como aconteceu com Santa Rita, que enfrentou traições, luto, incompreensões e ainda assim permaneceu firme. Ela não foi canonizada por ter uma vida perfeita, mas por ter atravessado tudo com fé e ter saído transformada. Agora eu te convido a fazer o mesmo. Transforme sua solidão em busca de intimidade com Deus. Transforme cada rejeição em impulso para se aproximar ainda mais da sua missão. Não se desespere por não ser compreendido, porque quem tem uma missão única nunca será entendido por todos. Santa Rita foi incompreendida durante quase toda a vida, mas foi exaltada por Deus no momento certo. E você também será, se permanecer fiel. Antes de encerrar, quero pedir algo simples, mas muito poderoso. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Santa Rita fortalece minha missão. Isso não apenas ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, como cria uma corrente de fé e oração entre todos nós. Curta este vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem nova e, principalmente, compartilhe com alguém que está enfrentando um momento difícil. Talvez essa pessoa esteja prestes a desistir, e você pode ser um instrumento de Deus para trazer luz na escuridão. Inscreva-se agora no canal e junte-se à nossa comunidade. Toda semana temos conteúdos que nutrem a fé, acalmam a alma e reacendem a esperança. Que Santa Rita interceda por você, pelas suas dores e pelo seu chamado. Lembre-se, ser escolhido dói, mas é nessa dor que Deus revela o quanto você é precioso. E quando chegar a hora certa,
tudo fará sentido. Até o próximo vídeo, e que a paz de Deus esteja sempre com você.